Capítulo 55, 2. A cadeia de montanhas está queimando. Naquele momento, um dos pilares pegou fogo. A coluna já deveria estar ensopada de óleo, pois as chamas a tomaram e cresceram instantaneamente. Olhando para baixo e vendo fogo que parecia ser a boca de uma besta vindo devorá-lo, o prisioneiro gritou: "Aak! Aak! Ah!" De uma só vez, as chamas engoliram o corpo do soldado. Ele se debateu desesperadamente enquanto queimava. "Salve-me, por favor, me salve!" Quando esses gritos pararam, do local onde ele estava só sobrou a fumaça subindo aos céus. Eu não conseguia abrir a boca para esboçar reação. E então Dantalian falou: "Marquês, sejamos honestos. Como você acaba de testemunhar, eu sou uma pessoa desprezível. Um lixo, se você preferir se referir assim. Está na minha natureza tratar a vida de humanos como sendo inferiores à de uma mosca. Mas você, Marquês? Você não é um governante que segue a justiça. Você não valoriza a vida dos seus subordinados como se fossem seus próprios filhos. Eu sou esse tipo de pessoa, e você, Marquês, é este tipo de pessoa. Você está em uma bela desvantagem enfrentando alguém desprezível como eu. Eu toquei o cabo da minha espada com a ponta dos meus dedos. O que você quer dizer? Vamos declarar trégua. Uma trégua? Como ele podia pedir uma trégua? Inseguro de quais eram suas verdadeiras intenções, eu encarei Dantalian intensamente. Enquanto coçava a orelha, Dantalian falou: "Graças à sua excelente hospitalidade, eu consegui obter uma vitória sem perder tropas. No entanto, passando da Fortaleza Negra, eu não tenho confiança de que também conseguiria capturar a Fortaleza Branca. De qualquer forma, não é como se eu tivesse uma grande força militar. E mesmo que eu me esforçasse e tentasse montar um cerco, é óbvio que as minhas forças acabariam sofrendo. Você conhece bem a sua própria situação, novato. Sendo um homem idoso, você também deveria conhecer bem a sua própria situação, Marquês. A nuca deste seu corpo velho não está sentindo calafrios. Afinal, você está em uma situação em que uma jovem senhorita está apontando uma espada para você. O quê? Você não teme a princesa imperial, Marquês?" A minha mente ficou em branco por um instante. Do que é que ele estava falando? O que eu acabei de escutar? O quanto exatamente este homem à minha frente tinha compreendido para conseguir formular uma pergunta destas? Dantalian riu. O imperador do Império de Habsburgo já perdeu a sua autoridade. O príncipe herdeiro também não passa de um completo inútil. Como você é o último legalista restante, ela é um indivíduo que é apenas um marquês, como você, Teméria. A princesa imperial não desejaria te eliminar assim que tivesse a oportunidade. Eu sou incapaz de capturar sua fortaleza. Mas seja como for, Marquês, seria tolo da sua parte sair de trás das suas muralhas e vir me atacar, já que isto significaria abandonar a segurança da sua fortaleza e se envolver em uma batalha campal. Em suma, tanto eu quanto você não podemos fazer absolutamente nada, e temos que ficar simplesmente olhando um para a cara do outro. Nós temos uma relação bem fatídica. Uma obra do destino, eu diria." A voz do Dantalian parecia estar sendo sussurrada diretamente no meu ouvido, e me puxava para mais perto. Agora eu entendi o que significava ser atraído pela voz de alguém. Ao capturar a Fortaleza Negra, eu consegui contribuições militares suficientes para não me envergonhar diante dos olhos dos outros lordes demônios. Você também conseguiu prevenir que a Fortaleza Branca fosse tomada, portanto conseguiu proteger a sua própria reputação. Já que uma mão lava a outra, boas ações trazem boas ações. Logo, isto deve ser mais do que suficiente para nos tornarmos grandes amigos, Marquês. Eu sou uma pessoa muito liberal. Dantalian sorriu suavemente. Aquela suavidade fez meu sangue congelar. O próprio fato de que um homem vil ser capaz de sorrir deste jeito parecia ser um insulto aos deuses e uma desgraça para o mundo. Este homem estava se gabando como se já tivesse conseguido realizar um feito impossível. O que é isso? O que é que você está querendo me dizer? Se você concordar com a trégua, então eu ficarei mais do que contente em deixar os prisioneiros irem embora.
Um soldado de cada vez. Respeitosamente. Não cabeças de corpos queimados, mas sim humanos em boas condições da cabeça aos pés. Eu os enviarei bem assim. Eu cerrei os dentes. Eu compreendi. Este homem à minha frente era o verdadeiro diabo. Naquele dia, em que meus subordinados foram massacrados na colina, a aparição que eu vi não era uma simples ilusão. Aquele ser diabólico que apareceu na colina era uma representação do próprio Dantalian. Eu murmurei. Por um acaso, novato MM? Se por um acaso, eu te decapitasse aqui mesmo, eu agarrei o cabo da minha espada. Dantalian me encarou. No momento que eu te decapitasse, que tipo de expressão seu rosto teria? Como se estivesse surpreso pelo que eu disse. Dantalian arregalou os olhos. Então ele levantou a cabeça e começou a gargalhar. O som do riso de Lorde Demônio se espalhou pelo céu seco do inverno. É assim que deve ser, não é? Ah! É claro, eu não sou onisciente nem onipotente. Há sempre a possibilidade de eu ter julgado alguém errado. Há a possibilidade de você, Marquês, ser capaz de ignorar a cena dos seus subordinados sendo queimados até a morte, e cortar o meu pescoço. Sim, isso é mais do que plausível. Dantalian esticou a cabeça. Como se seu pescoço fosse longo como o de uma cobra, ele esticou a cabeça em direção ao meu rosto. Então vá em frente e me mate. Vamos se jogar no inferno juntos, Marquês. Ele estava sério. Este homem estava dizendo isto com sinceridade. As pessoas dizem que o inferno é um lugar que está sempre ardendo em chamas. No entanto, isto é incorreto. Se o inferno realmente existir, então ele é uma paisagem de inverno em que tudo está congelado. Não tenho dúvidas disto. Uma planície em que o inverno continua ininterruptamente por tanto tempo que você a pé se esquece que é inverno, se esquece de que está congelado, e finalmente, se esquece completamente de si mesmo. O vazio absoluto vai nos engolir. Não seria solitário cair em lugar deste sozinho. Vamos juntos, Marquês. Vamos desaparecer eternamente. Eu mal consegui me segurar para não dar um passo para trás. Os olhos desta pessoa não eram normais. Eu pensei que eles simplesmente negros, mas dentro destes olhos negros, escorria um vermelho tão carmesim quanto o sangue. O cheiro de sangue emanava do seu olhar. Lorde Demônio. Isto era um Lorde Demônio? Em algum lugar, em outra localidade, eu vi olhos semelhantes a estes, mas não estava tendo dificuldades de me lembrar. Eu não conseguia recordar de onde já tinha visto estes olhos. HM Dantalian estreitou os olhos. Em um instante, a sanguinolência no seu olhar desapareceu. A única coisa que restou na sua face, de onde a insanidade havia desaparecido, era um sorriso agradável. Foi só uma piada. Ria, Marquês. Em respeito à sua personalidade, eu soltarei 2 prisioneiros por dia. Já que eu tenho 98 soldados capturados, então acho que nossa trégua continuará por 46 dias. Dizem que o destino une levemente as pessoas simplesmente por elas se esbarrarem, mas o laço do destino entre eu e você é realmente notável. Depois de gritar para o seu cavalo, ele se virou. Antes de partir, Dantalian tornou o olhar para mim e falou. Ah, certo. Já que um prisioneiro morreu, não são 98, mas sim 97. Peço desculpas. Eu sempre fui ruim em matemática. É a minha fraqueza. Na verdade, é a minha única fraqueza. Enquanto ria, Dantalian reuniu seu grupo e foi embora. A cavalaria de Centauro seguiu o Lorde Demônio. Em meio à cavalaria, havia uma demônia com cabelo rosa solto ao vento. Muito provavelmente aquela mulher era a súcubo mestiça chamada de concubina do rei. Atire neles. Atirem neles sem parar. Eu não consegui dar esta ordem. Mesmo a minha boca estando aberta, as palavras não saíam dela. Meus subordinados, que estavam amarrados nos pilares de madeira, não saiam dos meus olhos. Eu não ousei dar a ordem, pois os seus gritos ecoavam alto nos meus ouvidos. E então eu lembrei. Que indivíduo tinha os mesmos olhos daquele Lorde Demônio? Você não consegue comprar o meu respeito com fidelidade.
Se você deseja que eu te respeite, então acima de tudo, você deve conquistar a vitória. Se por uma mísera chance, você cometer um erro, bem, eu muito provavelmente ficarei bem desapontada. A princesa imperial. Era a imperial princesa Elizabeth. Uma pessoa com os mesmos olhos que ela estava no exército dos lordes demônios. Por que razão pessoas com a alma do diabo estavam me cercando pelos dois lados? Os deuses estavam tentando me testar. Um lorde demônio estava se aproximando pela frente, bloqueando um lado, e a princesa imperial estava se aproximando por trás, bloqueando o outro lado. No centro disto, eu não conseguia escolher entre minha vida ou a lealdade. Se eu liderasse as minhas tropas para acabar com as forças do Lorde Demônio e cruzasse as Montanhas Negras para invadir o território dos demônios, então eu estaria escolhendo o caminho da lealdade que demonstrava a dignidade de Sua Majestade a Princesa Imperial. Mas eu não tinha certeza se isto era possível ou não. Era difícil. Era fácil descartar a própria vida em favor da lealdade, e era infinitamente mais fácil descartar a lealdade em favor da vida, mas por que era tão difícil encontrar um caminho que preservasse tanto a lealdade quanto a vida?